Vamos dar sequência? Levantamento da Conab, né? Vocês estão vendo, acompanhando aqui ao longo da nossa programação, da safra de grãos, né? O presidente Lula sancionou aí o orçamento para 2026 com vetos de 393 milhões de reais em emendas parlamentares. Orçamento, né? Governo, vamos ver agora que o governo diz que vai bloquear outros 11 bilhões de reais. Aí vamos conversar então agora com a nossa Ana Amélia Lemos, que vai repercutir aí toda essa pauta, que tem muita coisa ainda para acontecer. Ana Amélia Lemos, chegando aqui agora, jornalista e nossa parceira, comentarista aqui. Boa noite, Ana. Tudo bem, minha cara Simone? Boa noite aos nossos telespectadores do Agro Mais. Simone, mas que começo de ano, Simone. Pois é, né? Pelo menos boa notícia de safra recorde. Exatamente. Essa é a boa notícia. Acho que vamos começar com uma coisa boa. Vamos, então, vamos falar do quarto levantamento. Então, tem o quarto levantamento da Conab que a gente trouxemos aqui as informações, 353 milhões de toneladas. Apesar desse quarto levantamento estar colocando uma safra recorde aí, tem ainda em relação à queda, né, Ana, na produção e também na produtividade. Vamos elencar aqui. A gente tem o arroz, tem o feijão, tem o algodão. Impactando aí o efeito climático, Exatamente. Basicamente. Efeito climático, né, Simone? Então, esse é um tema que a gente tem que ficar atento, né, durante 2026 também. Agora, o Congresso, como você também tem informação, o Congresso aprovou o orçamento para este ano. O valor relacionado ao seguro agrícola, para o agro e também ao seguro, a garantia do seguro e ao financiamento também está garantido. Agora, o problema é botar esse dinheiro no bolso do agricultor. Uhum. Vamos então falando do orçamento, né? O prazo foi ontem, né, para sancionar. O presidente Lula sancionou então o orçamento 2026 com mais de 6 trilhões de reais para 2026. Áreas sociais como saúde e educação vão receber os maiores investimentos. O salário mínimo então sobe para R$ 1.621. O presidente vetou então cerca de 400 milhões de reais do volume previsto pelo Congresso para inflar o pagamento de emendas parlamentares. Nos próximos dias, então, o governo, né, vai bloquear outros 11 bilhões de reais que teriam, então, esse mesmo destino. Desse total, quase 8 bilhões vão ser remanejados para programas sociais como Pé de Meia, Gás do Povo, que foram, então, desidratados pelo Congresso. E pouco mais de 3 bilhões de reais continuam bloqueados para cumprir o arcabouço fiscal. Um acordo vai fazer, então, o governo pagar, não é, no mínimo, 19 bilhões de reais em recursos indicados por deputados e senadores, né, antes das eleições deste ano. A gente vê aí o governo fazendo, né, esse veto, né, e mais à frente, 11 bilhões de reais, né, Ana? Esse é um exercício, eu diria, dramático e trágico, né? Que praticamente o Congresso está sequestrando a parte substancial do recurso público que deveria ir para saúde, para educação, para emergência, para os aposentados, né? Que estão sendo roubados novamente. E, no entanto, vai ir para a emenda parlamentar. A coisa é tão séria que o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que está tratando dessa matéria, Simone, acaba de tomar uma iniciativa de buscar identificar o destino das emendas parlamentares para evitar o escandaloso caso que aconteceu no Nordeste, eu imagino, com um deputado que foi preso, houve uma operação da Polícia Federal, por desvio do dinheiro exatamente das emendas parlamentares. Então, foi comprar um apartamento, uma coisa desse tipo. Então, o ministro quer identificar se o dinheiro da emenda parlamentar não vai ser direcionado para alguém da família do deputado fazer lá uma obra em benefício próprio individual. A emenda parlamentar é dinheiro público, então deveria ser usado exclusivamente para atender o interesse público. Claro que a emenda é a principal instrumento eleitoral, a força maior que tem, que é a romaria que os prefeitos fazem aos prefeitos para, em troca da emenda, receber o apoio eleitoral. Então, essa é uma distorção grave da política do Brasil, da questão do sistema eleitoral e também do toma lá da cá com emenda parlamentar. Resultado,
o governo vai ser obrigado, como você bem anunciou, Simone, de passar uma tesoura em dinheiro que vai para as universidades, em dinheiro que vai para outros setores da própria saúde, da educação, para poder atender e botar o dinheiro naquilo que, para ele que disputa a reeleição, é prioritário. Ele não vai descontentar, mesmo a bancada dele no Congresso Nacional. Então, veja o dilema que é você ter o uso inadequado do recurso público. É lamentável. Então, esse fator emenda parlamentar precisa ser revisto em benefício até da própria, eu diria, melhora da imagem do Congresso Nacional, que devia não estar concentrado no seu próprio umbigo, no seu próprio interesse eleitoral, mas no interesse do país, da região onde ele representa, e isso tudo. Então, volta a debater também a ideia do voto distrital, para evitar exatamente essa necessidade de estar se fazendo esse toma lá da cá com a emenda parlamentar. Ana, hoje com esse veto, não é? E agora os outros 11 bilhões que o governo diz que vai fazer mesmo, vai fazer, então o orçamento fica com 49 bilhões e 900 milhões ainda, não é? Tirando esses 11, que aí ia crescer cada vez mais. Agora, eu te pergunto, como é que você acha que vai ser a volta dos parlamentares no recesso com esse corte aí, com esse veto? Com esse veto vem uma chuva de... Primeiro, com a questão dos vetos à dosimetria. Essa é uma questão política muito grande. A questão agora também do veto a essa questão do uso do dinheiro. E vai ser uma guerra, essa guerra, e o Lula já está precificando isso, já está trabalhando, se armando para enfrentar. Ele sabe que vai ser assim e o jogo vai ser pesado, cada vez mais pesado. Agora, com as decisões envolvendo o ex-presidente Bolsonaro também, isso tudo pesa na balança política. E com as eleições correndo, aí a questão da candidatura Flávio Bolsonaro, a posição do Tarcísio Freitas e tal. Então, o ambiente vai estar fora, como se não bastasse todos esses problemas. Nós temos o caso do Irã, nós temos o caso da Venezuela, também que tem algum impacto sobre a questão econômico-comercial do Brasil, não é, Simone? Então, tudo isso vai ter repercussão. Vamos ver como é que o Congresso vai se comportar. Mas que ele vem, como é que se diz, armado para a briga, não há dúvida. Até porque ele precisa se formar, especialmente a oposição, mostrar para o eleitorado de que lado está. A conferir, né, Ana? Vamos lá. O presidente Lula também vetou trechos, né, da lei do orçamento que previa o não contingenciamento de recursos para o seguro rural, para as pesquisas agropecuárias e também defesa sanitária. E a bancada do agro, não é, Ana, já disse que vai trabalhar para derrubar, então, esses vetos, como explica o vice-presidente da FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Arnaldo Jardim. Vamos ouvi-lo. Nós tivemos 3 vetos à questão da LDO e do orçamento, que eu também quero dizer como uma preocupação nossa da FPA. Nós conseguimos apoio na LDO, depois no orçamento, para que os recursos destinados ao seguro rural, à pesquisa, leia-se Embrapa particularmente, e à defesa sanitária não pudessem ser contingenciados. Há uma previsão no orçamento de recursos para isso. Os recursos são até insuficientes. Para o seguro nós queríamos mais. Para a Embrapa também mais. E para a defesa animal precisaríamos de mais também. Mas garantimos um nível de recurso e estabelecemos que eles não deveriam ser contingenciados. E o governo derrubou esse princípio, dizendo que eles podem ser contingenciados. Então, nós vamos também nesse debate, é isso que se faz. Nós votamos a LDO, mandamos, o governo fez suas observações, volta, orçamento, votamos, mandamos, foi aprovado por consenso o orçamento. Não teve nem votação, nós chegamos a um acordo e o governo vetou esse não contingenciamento, nós vamos trabalhar esses vetos. Até porque, nesse caso, nessas matérias, não é recurso impositivo, o orçamento impositivo, que obriga o governo a executar aquilo. Então, ele está fora do impositivo, portanto, exatamente... Não fica contingenciado. Exatamente. O governo pode vai justificar que precisa tirar dinheiro dali para aplicar na emenda parlamentar, que é quase politicamente impositivo. Ou seja, a gente vai ver mais capítulos aí em relação ao seguro rural, o questionamento, né, de recursos e do não contingenciamento. E se você considerar os problemas que os agricultores estão tendo, quanto à judicialização em relação à questão das dívidas
que vão para a questão da justiça, então, mais uma razão para isso nas cobranças judiciais. Muito sério esse problema que está vivendo. A gente segue acompanhando. O Leandro de Souza já trouxe a informação aqui do que o governo colocou. Recuperação judicial é o termo. Recuperação, né? RJ, né? Do que foi para o orçamento do governo, que já era pouco, né? Segundo os setores, os próprios parlamentares diminuíram um pouquinho mais aí quando fala em relação ao recurso para o seguro rural. Vamos seguindo aqui, acompanhando, né, Ana, porque tem o ano de 26 está só começando. Vamos seguir aqui, gente. Vamos falar agora, então, do levantamento, né, do quarto levantamento da safra de grãos. A Conab, então, ela confirmou a previsão recorde na colheita. O volume deve chegar a 353 milhões de toneladas. Silvio Porto, que é o diretor de política agrícola da companhia da Conab, né, comentou esse resultado. Vamos ouvi-lo. Nós temos aí, novamente, um dado bastante robusto. É importante dizer que esse crescimento ele foi principalmente em relação à soja, mais um ano, né? A soja consecutivamente ela tem representado um processo constante de crescimento de área no Brasil. Ainda eu diria que é um pouco cedo nós falarmos sobre a questão da produção da segunda safra de milho, porque nós estamos no início do processo de plantio e, portanto, daqui até julho, que é o auge da colheita, nós teremos aí alguns meses, né? E nesse período nós temos que estar sempre observando as questões climáticas. Mas, nesse momento, né, a radiografia que nós temos, apesar de uma evolução bastante expressiva das temperaturas médias, nós não identificamos impactos sobre a produtividade e, portanto, uma redução significativa da produção. Nós praticamente estamos colocando aí 2 milhões a menos nesse momento que a safra do ano passado, que foi um clima da safra 24-25 excepcional e exatamente foi isso que trouxe um resultado tão expressivo. Então, o que eu poderia dizer nesse momento, apesar de nós termos em alguns produtos, como é o caso do arroz, né, uma redução mais significativa, nós tivemos um crescimento na primeira safra do milho, que é bastante positivo, porque a primeira safra ela abastece principalmente a região sul do Brasil. Tivemos também uma redução na safra de feijão, mas é importante dizer que essas reduções, seja no feijão e no arroz, que são dois produtos que nós temos uma atenção muito significativa por parte do governo, um acompanhamento direto em relação a esses produtos, tanto do preço ao produtor como ao consumidor. Podemos dizer à população brasileira que fiquem muito tranquilos, que não haverá nenhum risco de evolução de preços ao longo do ano. Então, nós temos aí uma situação de estabilidade durante o ano comercial. Imagina, feijão e arroz está na cesta básica do brasileiro e impacta diretamente na inflação. Então, há um cuidado muito grande em relação a isso. Já houve aquele episódio do arroz, que deu aquele problema todo, que foi resolvido, felizmente. Agora, veja, antes dos anos 2000, de iniciar 2000, há 26 anos, em 26 anos, Simone, no primeiro governo Lula, o ministro Roberto Rodrigues, nosso colega do Agro Mais, ele tinha sinalizado e lançado o desafio lá antes do ano 2000 de o Brasil chegar a 100 milhões de toneladas de grãos. 100 milhões de toneladas. Olha, em 26 anos, o país triplica, mais do que triplica, a produção agropecuária. À custa de um trabalho extraordinário da Embrapa, tem toda a razão de ter feito aí, falado o nosso querido deputado Arnaldo Jardim, sobre a questão da importância da pesquisa, da tecnologia, o trabalho da Embrapa, dos institutos tecnológicos na área do agro, que trabalharam intensamente, os pesquisadores. Também, claro, os agricultores que entenderam a importância da tecnologia para, em menor área, produzir mais, né, usando tecnologia, equipamentos de alta qualidade, hoje alta precisão. Então, isso tornou a agricultura brasileira altamente sustentável numa área. Então, a área está concentrada hoje no centro-oeste e sul, mas o centro-oeste ainda hoje passou a ser o celeiro do Brasil. Então, os estados que estão aí no centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás também, isso aí. Além da nova fronteira agrícola, que é a chamada Mato Piba, que entra também numa área importante, que é o Tocantins, Piauí, Bahia e Maranhão. Então, essa área é a nova fronteira agrícola que daqui a pouco poderá ter uma produção também extraordinária pelas reservas hídricas que possui, havendo a irrigação dessas áreas, minha cara
Simone. Menos mal que agora é arroz e feijão. Antes era o ovo, né? Tava caro, então agora não. Agora é preocupar com a manutenção dos preços ao consumidor, mas não esquecer, como disse bem o representante da Conab, não esquecer da remuneração ao produtor, porque é ele que tem que arcar com o aumento dos custos de produção. E aí, na hora de vender o produto, nem sempre ele consegue cobrir aquilo que ele gastou e ter uma margem de lucro adequada para ele continuar a atividade. Porque o produtor está desestimulado com o preço do arroz, né, do cultivo do arroz, a produção dele lá fica cara para ele está desestimulado a avançar, né, nesse cultivo. Não é, Ana, mas a Conab preocupada também de dizer aqui, aproveitar os nossos canais para dizer para o consumidor, não vai subir o valor na gôndola do supermercado, porque a gente vai ajudar esse produtor. Inclusive, o Silvio Porto, que é o diretor de política agrícola da Conab, ele falou justamente isso. Não sobe, né, para o consumidor, como a gente viu aí, mas também a Conab continua ajudando em relação aos leilões. E essa lavoura é uma das lavouras mais tecnificadas, Simone, porque é uma lavoura de irrigação, é toda a área irrigada, especialmente o Rio Grande do Sul, que é o maior produtor, 80% da produção nacional está no Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul, um pouco Santa Catarina também está produzindo também arroz, irrigado da mesma forma, porque foram os produtores gaúchos que vieram na Santa Catarina, no sul de Santa Catarina. Então, é uma lavoura que é cara, é uma lavoura cara por conta da tecnologia empregada e da necessidade da irrigação. E há também considerar, houve uma queda, uma redução do consumo de arroz, como mudança do hábito dos brasileiros. Tem até uma, desculpa te interromper, mas já interrompendo, né? A Bia Arroz está falando em relação a campanhas para estimular o consumo. Houve uma mudança de hábito do consumidor, hoje, claro, continua. E o arroz é um produto interessante. Na Ásia, especialmente, que é o maior consumo arroz, né? Toda a Tailândia, a China, Japão. O Japão o protecionismo ao arroz é impressionante. Então, nós não temos em relação a isso. E temos ali o Uruguai e a Argentina também produzindo arroz. E na hora que nós estamos ali, entra o arroz do Mercosul, né? Se beneficiando dos acordos tarifários. E aí também é uma concorrência. Às vezes é o mesmo produtor que está no Brasil, está lá, do outro lado da fronteira. Mas esse acaba perturbando aí a questão da estabilidade dos preços e as garantias da rentabilidade para o arrozeiro. E a Conab falando que pode fazer mais esse ano, né, em relação a esse escoamento da produção aí lá do Rio Grande do Sul com mais leilões. A gente segue aguardando aqui. Muito bom. Que melhora, boa notícia. Pode melhorar o preço aí para o nosso produtor. Vamos seguindo aqui, gente. Continuamos, né, para a Ana Amélia analisar aqui os destaques que a gente escolheu. O presidente Lula ele vai se encontrar, não é, Ana, com líderes, né, da União Europeia lá no Rio de Janeiro, né, amanhã, sexta-feira, para discutir então os próximos passos do acordo de livre comércio com o Mercosul. Apesar de protestos, né, insistentes em alguns países, o tratado ele deve ser então assinado no sábado, lá em Assunção, no Paraguai. Sônia Blota tem os detalhes. Depois de Paris, as manifestações ganham o sul da França. Em Toulouse, produtores bloquearam o entorno do aeroporto. Na Grécia, agricultores que se recusaram a participar de negociações com o governo bloquearam a fronteira com a Bulgária. Depois de 25 anos de negociações, o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia nunca esteve tão perto de ser implementado, o que explica a reação de produtores europeus que temem importações sul-americanas mais competitivas. Neste sábado, dia 17, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deve assinar com Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai o tratado que vai criar a zona de livre comércio com o maior número de países do mundo, 32, e 720 milhões de consumidores. O evento será no Paraguai, que detém a presidência rotativa do Mercosul. Um dia antes, Lula vai receber Ursula von der Leyen e Antônio Costa, presidente do Conselho Europeu, no Rio de Janeiro. Com a assinatura iminente, o governo francês também enfrenta pressão política. Nesta quarta-feira, partidos da esquerda e da direita apresentaram 2 moções de censura que poderiam derrubar, de novo, o primeiro-ministro Sébastien Lecornu. Très au sérieux. Apesar da França ter votado contra o tratado, parlamentares consideram que o governo não fez o suficiente para se opor. As 2 moções, no entanto, foram rejeitadas e o premier continua no cargo por enquanto.
De pouquinho em pouquinho, após 25 anos, o acordo ele vai caminhando, né? É verdade, até porque praticamente os 4 países, a Polônia, a Hungria, França, a Hungria, a França e um outro país, a Irlanda. A Irlanda entrou, não assinaram o acordo. Mas isso não representa riscos, porque os demais países são 27, então, portanto, a grande maioria assina o acordo. E agora, a Úrsula, que representa a União Europeia, o conjunto, esse acordo vai ser submetido ao Parlamento Europeu, que é formado em Bruxelas, onde está a reunião da reunião do Parlamento Europeu, e decidem a ratificação de um acordo. Foi isso a formalidade. Tudo feito, depois desse acordo, a implementação começa. Começa em alguns meses, 6 meses por aí. Porém, os países vão ter que ratificar através dos seus parlamentos. E esse é um processo demorado, bastante demorado. E aí que vai começar exatamente essa pressão que está acontecendo na França, que pode aí fazer alguma coisa. Ou criar mais, eu diria, salvaguardas para os europeus ou outras coisas. Agora, tem que ver que na França, por exemplo, o protecionismo dado, a garantia que o agricultor tem, o governo paga mensalmente para eles, tem uma rentabilidade garantida com o subsídio que o governo dá diretamente ao produtor. Então, eles estão gritando por um medo, eu imagino, suposto que vai acontecer. Mas é natural que eles façam isso porque, eles temem que o governo vá retirar esses subsídios da produção dos agricultores franceses. Mas não querem saber de concorrência, não brigam mais. E a força política que eles têm não é igual no Brasil. O Brasil, se tivessem a força, derrubavam qualquer governo, né? O poder agricultor, né? Lá eles não. Macron teve que se curvar e disse que não assinava por conta dele. E aí no Congresso, da mesma maneira, no Congresso francês. Então, a pressão vai continuar, seja no centro, em qualquer região da França, mas, independente disso, ele entra e o próprio ministro Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, está estimando que a implementação seja no segundo semestre, né? Segundo semestre hoje. Mas ele não está muito positivo, assim, otimista, né? Mas o governo tem que fazer isso, né? Porque a gente vê que tem muitos passos a serem dados ainda. Mas, né? O governo tem que fazer exatamente, vender essa ideia da positividade, da rapidez, da positividade, de assinar e ver o empenho do Brasil nesse processo, porque é o maior mercado. O maior mercado, os dois blocos. Evidente, é o maior. É o maior mercado. Como disse o ministro chanceler numa entrevista à Band News, ele falou, é o maior acordo comercial já feito na história. No mundo, porque junta o bloco europeu, são 27 países, mais 5 países do Mercosul, só o Brasil já é um mundo à parte, né? Quantos países europeus estão no Brasil? Quantos países, né? E aí os interesses desses países europeus, a Portugal, a Espanha, a Itália, a França, a Alemanha, só esses 5 têm uma presença no Brasil, na economia brasileira, em tudo, do pneu do automóvel, da autopeça, do carro que anda por aqui. Então, imagina, a gente não está vendo esse lado, estamos olhando só o lado do agro, mas esse lado que eles têm interesses evidentes, tanto que a Itália que tem uma produção, tem indústria, tem uma produção de vinhos, a oliva, azeite de oliva, a Itália produz muito. Então, a Itália vislumbrou. Com a Itália está acontecendo apenas um problema, porque é uma empresa italiana, a Enel, ou Enel, não sei como é que é a pronúncia certa, Enel, lá em São Paulo, que é da área de energia, que teve problemas sérios, e ela é uma empresa mista com um grande capital do Estado italiano, do governo italiano, nessa empresa. E como o governo de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, o governo federal, todos se uniram para cobrar dessa empresa, da Enel, que assumiu a concessão da energia elétrica de São Paulo, com os problemas graves que aconteceram de fornecimento quando houve um temporal. Claro que o temporal é imprevisível, é um acidente, porém, a demora no atendimento das pessoas que ficaram sem energia. 4 milhões de consumidores. E o prejuízo foi enorme para as pessoas que operavam com restaurantes, que necessitavam dos serviços, lavanderia, tudo mais. Então, isso deu uma trancada ali, porque o governo italiano não achou muito correta a atitude do governo, mas o Brasil tem que defender o seu interesse.
a Itália defende o seu. É assim que funciona. É assim que anda o trem, né? É verdade. Ana, agora vamos falar do Banco Master, da investigação. Nossa Senhora, cada dia tem uma coisa, novidade. Né? Além de São Paulo, a operação chamada Compliance Zero também cumpriu mandados lá na Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, onde o principal alvo foi Nelson Tanuri. O empresário, então, e investidor, teria atuado como sócio oculto do Master e investido milhões de reais no banco. Vamos ver. Nelson Tanuri foi abordado pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Galeão. O empresário faria um bate-volta para Curitiba e estava sem bagagem. O celular dele foi apreendido e vai ser periciado pela PF. Tanuri é um velho conhecido da justiça. Ganhou fama no mercado por comprar empresas à beira da falência e recuperar ativos. E costuma estar envolvido em disputas entre sócios e renegociações de dívidas de empresas em crise. Tanuri tem atualmente participação em empresas do setor de energia, como a Light, concessionária que abastece o Rio de Janeiro, além de telecomunicações, petróleo e gás, nos ramos imobiliário e da saúde e veículos de imprensa. Nelson Tanuri foi investigado pela Polícia Federal no ano passado, suspeito de ser o verdadeiro controlador do Banco Master. Apesar de não constar oficialmente como dono, desde 2020 ele teria investido mais de 2,5 bilhões de reais em empresas ligadas à instituição, comandada por Daniel Vorcaro. Os investigadores acreditam que, como sócio oculto de Vorcaro, Tanuri teria usado empresas, fundos e outras estruturas financeiras para influenciar no banco, sem a autorização do Banco Central. Aportes milionários teriam sido feitos no Master por meio de títulos de dívidas. Nos últimos anos, o banco também teria comprado fatias de empresas em que Tanuri tem participação direta ou indireta. Essas operações já vinham sendo investigadas desde o ano passado pela PF e pelo Ministério Público Federal. A defesa do empresário diz que Tanuri não é sócio do Banco Master e que as investigações vão mostrar que ele não cometeu qualquer crime. A segunda fase da Operação Compliance Zero também cumpriu mandados de busca e apreensão na Bahia, terra natal de Tanuri, no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais. Na capital mineira, os agentes da PF encontraram um verdadeiro arsenal em um endereço ligado a um dos investigados. A Polícia Federal não divulgou onde as armas foram achadas. Agora com pedidos de CPI para acompanhar essas investigações, né, o Congresso agora o Congresso viu que o tema é realmente explosivo, para dizer o mínimo, explosivo. É uma bomba atômica esse Banco Master, porque é o único caso na história, eu diria, dos 30 anos atrás, pelo menos, na área de intervenções do Banco Central em instituições financeiras, que tenha provocado digamos, como se fosse braços de um polvo, tá? O Master é um polvo com braços estendidos em todas as áreas de poder. Executivo, Legislativo e Judiciário. Figuras proeminentes. E agora mais ainda com as decisões incompreensíveis, para dizer o mínimo, tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, especificamente pelo ministro Dias Toffoli, em relação a essa última operação da Polícia Federal, que ele quer que todos os materiais de provas que foram coletados pelos investigadores da PF, que estão numa missão oficial da corporação, fiquem sob a guarda do Supremo Tribunal Federal. Hoje ele fez uma alteração, passando para a responsabilidade da PGR, Procuradoria-Geral da República. Quer dizer, é uma situação realmente que suscita mais dúvidas do que certezas sobre este grande escândalo e esse grande, digamos, golpe no sistema financeiro, que é para atingir Banco Central, que é a autoridade que fez isso, até demorou, foram 2 anos de investigação e busca, o Banco Central. O Tribunal de Contas entra num caso desses também, de maneira, mas o que está fazendo? Claro, tem que fiscalizar, mas nesse caso público, específico, né? Nesse caso específico, então, todas essas coisas formam um quadro de dúvidas em relação a quais interesses estão em jogo neste rumoroso caso da intervenção do Banco Master. Então, envolve autoridades de todos os poderes, mas envolvidos também a esposa do ministro Alexandre de Moraes, como advogada também contratada por eles, festas que foram feitas em Brasília também. Coisa de filme, não é ficção, de uma realidade que vai permitir fazer muitos filmes a respeito do caso
Banco Master. Realmente, isso tem que ter um ponto final para dar uma segurança mínima a quem acredita no sistema financeiro brasileiro, bota seu dinheirinho lá no banco para ter a certeza de que está bem guardado. Então, tudo isso vai impactar também sobre a credibilidade do sistema financeiro nacional, com repercussão internacional também, porque o nosso sistema é integrado aí nos próprios mecanismos internacionais de segurança e ainda mais agora com inteligência artificial, com toda a parafernália tecnológica e interferindo também no sistema de processamento da área financeira. Então, realmente, todo cuidado é pouco e é preciso que as autoridades que comandam o país, seja no legislativo, no judiciário ou no executivo, tenham em mente a gravidade deste momento e que é preciso cautela, porque, do outro modo, ou cautela e cada um fazendo o seu papel, não se intrometendo em áreas que não são adequadas para um determinado poder entrar para fazer investigação, averiguação ou denegrir outra instituição que esteja envolvida nesse caso. Seguimos acompanhando essa investigação Compliance Zero. Ana Amélia Lemos, muito obrigada pelas análises. Muitos temas aqui hoje, numa quinta-feira, né, Ana? Uma boa noite para você, uma boa sexta já para amanhã. Agora uma boa noite, porque agora escureceu mesmo, né? Agora escureceu. Uma boa noite para ti, viu, Ana? Bom, e até semana que vem. Até. Bom trabalho. Obrigada, tchau, também. tchau. Boa noite para todos.